Olá a todos, bem-vindos à exposição Vias do Coração, aqui no Centro de Ciências da UFJF. Como vocês podem ver, estamos com o salão vazio, o que não é comum para o nosso Centro de Ciências, que está sempre atendendo as escolas e atendendo ao público, com ciência, com brincadeiras e com muito estudo e ensino de uma maneira bastante divertida e que seja atraente para todos nós. Como nós estamos sozinhos, no meio da nossa pandemia, eu vou tomar a liberdade de retirar a minha máscara para a gente poder conversar um pouco melhor. Bom, o tema de hoje é Covid-19 e obesidade. Por que a obesidade pode agravar os sintomas de insuficiência respiratória para quem estiver contaminado com SARS-CoV-2 e está em processo de recuperação, seja em casa, seja no hospital ou seja numa unidade de terapia intensiva. Então a gente vai usar a exposição Vias do Coração para ajudar a gente a entender alguns princípios bem básicos, bem elementares, do porquê prevenir a obesidade durante toda a nossa vida, não só agora no momento de pandemia, pode preparar o nosso corpo para responder de forma mais eficiente à infecção de micro-organismos, como vírus e bactérias. Sempre lembrando que vírus e bactérias e alguns outros micro-organismos, como protozoários, são os nossos verdadeiros predadores naturais, não são os grandes animais selvagens. O grande predador do ser humano na natureza são esses micro-organismos e um deles nós estamos enfrentando nessa pandemia, que é o SARS-CoV-2. Muito bem, vamos começar com o coração. Afinal, a gente está ouvindo na mídia já há muito tempo, nos jornais, que hipertensão, diabetes, doença renal tornam a doença Covid-19 mais grave se você tiver essas comorbidades. Então, no nosso coração, quando ele está saudável, ele funciona com reserva. O que é reserva? Vamos observar aqui um coração batendo quando eu estou dormindo, ou quando nós estamos dormindo. Batida lenta, coração trabalhando devagar, com pouca força também. Agora, quando nós fazemos um exercício físico, por exemplo, uma corrida ou uma bicicleta, ou subir uma escada mais rápido, ou correr para pegar um ônibus, o que ocorre com as batidas do nosso coração? Mais rápidas, o coração também bate com mais força. Mas vejam, é o mesmo coração. O mesmo coração que bate lentamente quando eu estou dormindo, bate mais rapidamente quando eu estou correndo, quando eu estou fazendo uma atividade física. Isso é porque o coração trabalha com reserva. A gente não usa toda a nossa capacidade cardíaca sempre. De vez em quando a gente precisa usar esse coração mais acelerado, com mais força, e algumas vezes, como agora nesse momento, ou quando a gente está dormindo, mais lentamente, com menos força. Essa reserva que o nosso coração tem, ela serve também para que a gente use no momento onde a gente está combatendo uma infecção ou está combatendo uma doença. Porque é o coração que vai levar o oxigênio, os nutrientes e as células do sistema imunológico para todos os órgãos do nosso corpo, no momento de crise fisiológica ou de doença. Então é sobre isso que nós vamos conversar. A obesidade, ela reduz a nossa reserva cardíaca. E aí quando você precisa dessa reserva cardíaca para combater uma infecção, uma doença, você tem essa reserva menos disponível. Mas e os nossos pulmões? Afinal de contas, a Covid-19 é uma doença que afeta os pulmões e o sistema respiratório. Vamos olhar? Vamos olhar os nossos pulmões? Aqui estão eles, os dois pulmões.
Nossos pulmões, grosso modo, é como se fossem grandes esponjas que podem captar o ar e soltar o ar para o ambiente. Então, os pulmões também, ou o nosso sistema respiratório, que é composto também pelos nossos pulmões, ele também tem uma reserva, ele não trabalha a todo momento na sua capacidade respiratória máxima, ou seja, ele não enche de ar ou expulsa todo o ar que ele pode a todo momento. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando com vocês e vocês estão observando esse vídeo, a respiração é bastante lenta, pouco profunda. Quando a gente faz exercício físico, tal qual o coração precisa trabalhar mais para mandar os nutrientes para os nossos músculos, principalmente em trabalho, os pulmões ou o sistema respiratório começa a captar mais ar da atmosfera na inspiração e expirar o ar para a atmosfera novamente de maneira mais profunda e mais vezes. Por exemplo, como vocês podem ver, eu estou forçando uma respiração mais profunda, com maior frequência, utilizando mais da minha reserva pulmonar. Quando esses pulmões são afetados pela infecção viral, a gente vai precisar usar dessa reserva respiratória para oxigenar mais o nosso sangue, que vai ser bombeado pelo nosso coração. Mas imagine o seguinte, na obesidade, quando esse paciente ele está deitado, imagine que essa almofada seja a gordura que está em torno do nosso abdômen, do nosso tórax. Tudo isso está fazendo o quê? Pressionando essa esponja, deixando ela menos complacente, com menos capacidade de aceitar o ar que eu preciso colocar para dentro. E a gente pode exemplificar isso com uma esponja mesmo. Vamos olhar aqui? Temos aqui uma esponja e olha, quando eu pressiono essa esponja, nós vemos aí um líquido esverdeado saindo da esponja. Quando eu solto a esponja, esse líquido é absorvido pela esponja novamente. Então a gente pode pensar que o nosso pulmão, quando ele expira, ou seja, ele solta o ar para a atmosfera, é isso que ocorre. Quando a gente inspira, ou seja, capta o ar da atmosfera, do ambiente para os nossos pulmões, o ar é então direcionado para dentro dos nossos pulmões. Esse movimento, ele requer pouca força, ele é bem tranquilo da gente fazer. Agora imagine se eu coloco uma pressão sobre esses pulmões, que pode ser a nossa gordura corporal, um excesso de gordura corporal, não só externa, mas também entre os nossos órgãos internos. Então eu vou colocar essa tigela aqui, que vai fazer um peso sobre a nossa esponja. Veja o que acontece com a água. A água verde, ela sai da esponja, que é o nosso ar. Vamos imaginar que essa água verde é o ar. Para eu botar essa água de novo na esponja ou o ar para dentro do pulmão com essa sobrecarga, eu preciso gerar mais esforço. O movimento ele fica um pouco mais difícil da gente fazer. E isso, com uma esponja afetada por uma infecção viral, faz com que a nossa reserva, para a gente poder fazer esse movimento que vai requerer mais esforço, esteja comprometida. Então, uma pessoa com obesidade, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, a depender do grau da obesidade, de que uma pessoa não obesa no momento da recuperação de uma doença respiratória. Porque a pessoa com muita gordura corporal tem que mobilizar uma maior massa para poder expandir o tórax e fazer com que o ar entre e também posteriormente saia dos pulmões. Então, por isso que a obesidade vai levar a uma maior dificuldade na recuperação e uma maior angústia
respiratória no caso da Covid-19. Muito bem, até agora nós vimos que o nosso coração, assim como os nossos pulmões, tem reserva de trabalho. Nós já exploramos como o pulmão pode diminuir a sua reserva se eu tiver uma massa muito grande pressionando as estruturas internas que, por sua vez, pressionam também o pulmão, que é como se fosse a nossa esponja captadora de ar. O nosso coração também pode sofrer com a obesidade, um processo que a gente chama de arteriosclerose, que gera hipertensão ou o aumento da pressão arterial. Então vamos olhar o coração como uma bomba. Ele é uma bomba fluida, de fluidos. O nosso sangue é um fluido, e o coração ele vai bombear esse sangue para todo o nosso corpo. A partir dessa grande artéria que nós chamamos de artéria aorta. A gente vai pegar essa artéria porque ela é maior e dá para a gente visualizar melhor alguns processos internos. Então o que eu vou fazer aqui vai ser retirar essa grande artéria por onde passa o nosso sangue e eu vou olhar essa grande artéria nesse sentido que a gente chama aqui de luz da artéria. E para isso, para a gente olhar agora a luz da artéria, eu vou usar um outro banner aqui da nossa exposição, Vias do Coração. Então vamos lá? Aqui a gente está vendo a luz, ou o espaço que existe nas nossas grandes artérias. Essa daqui é uma artéria, uma representação de uma artéria saudável, onde você tem o fluxo ou a passagem ou o escoamento do sangue de maneira livre, desimpedida. O problema é que a obesidade pode gerar um processo chamado de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, colesterol, que vai formar um processo chamado de placa de ateroma, que vai obstruir, ou seja, vai diminuir a luz desse vaso. E aqui a gente tem um banner que mostra um vaso sanguíneo obstruído num processo de aterosclerose. Vamos ver? Então aqui nós temos aqui uma representação de uma artéria com uma obstrução, tá vendo? Tanto aqui embaixo, um pouquinho menos aqui em cima, mas a luz, ou seja, a passagem de escoamento do meu vaso sanguíneo, nesse caso aqui, ele está menor do que o caso anterior. E você sabe, o que é mais difícil? Você puxar um líquido num canudo fininho, como esse, ou você sugar um líquido num canudo mais grosso, mais calibroso, como o exemplo anterior? O mais grosso, você gasta menos energia, é mais fácil você aspirar, por exemplo, um milkshake num canudo grosso do que num canudo fininho. Imagine que o coração, quando os nossos canudos, entre aspas, ou os nossos vasos sanguíneos, eles estão obstruídos, para ele poder bombear o sangue por eles, ele vai precisar fazer mais força, ele vai precisar trabalhar mais. E isso significa que numa situação de repouso, quando ele poderia trabalhar menos, ele já está trabalhando mais do que deveria por conta de um processo de diminuição da luz dos vasos. Isso vai fazer aumentar a pressão arterial, gerar o processo chamado de hipertensão. E a obesidade está relacionada, a obesidade, o consumo de alimentos ricos em gordura, em açúcares, está relacionado com essas obstruções nos nossos vasos sanguíneos, que compromete a reserva cardíaca e que gera o processo que a gente chama de hipertensão, que a gente sabe que está associado a uma comorbidade que dificulta a recuperação na doença Covid-19. O que acontece na hipertensão? Nesse banner aqui a gente olha também que a hipertensão arterial está relacionada com a obesidade, em grande parte dos casos, vai comprometer a própria função cardíaca, que diminui mais ainda a reserva cardíaca, pode comprometer a função cerebral, pode comprometer a visão e pode comprometer também o funcionamento dos nossos rins, que agrava mais ainda o processo
de hipertensão. Então, a obesidade, ela pode gerar hipertensão, ela pode estar relacionada com diabetes do tipo 2 e, em última instância, quando você está com uma insuficiência respiratória, reduz a capacidade ou a reserva cardíaca e a reserva pulmonar, gerando um maior desafio para o organismo combater aquela doença. Então é melhor que você tenha um coração com reserva, um pulmão com reserva, rins com reserva, um organismo que possa, no momento de uma infecção por um micro-organismo, estar saudável para poder combater de maneira eficiente esses nossos grandes predadores. Se você já chega numa situação de doença, e a obesidade é uma doença que está relacionada com outras, como eu já disse, hipertensão, diabetes, você já chega com um organismo menos capaz de responder àquele agressor, àquele nosso predador. Como prevenir a obesidade? Como no seu dia a dia você pode ajudar o seu organismo a estar apto a responder de maneira eficiente numa situação de infecção microbiana? Há algumas coisas que você pode fazer. Vamos ver? Prevenir é o essencial. Então, atividade física. Se o seu hábito não é de atividade física regular, procure colocar na sua agenda algo que você goste de fazer, possa fazer, esteja na sua possibilidade diária de atividade motora. Por quê? Porque quando você faz atividade física regular, sistematizada, com alguma sobrecarga, isso é importante, não pode ser também muito fácil. Você pode tentar algo um pouquinho mais difícil, que seja um pouco mais desafiador. Para quê? Para que você possa gerar um pequeno estresse no seu coração, no seu sistema respiratório, para que ele possa sempre adaptar a sua reserva. Quando você tem um sistema cardiorrespiratório com uma boa reserva, no momento de um desafio de doença, de uma infecção, você vai poder usar essa reserva numa situação de enfrentamento da doença. Então, a atividade física é muito importante a gente gerar um pouco desse estresse sobre o nosso sistema cardiovascular para que ele possa se adaptar num estado de reserva sempre alto. É claro, compatível com a idade de cada um, que é um fator muito importante. Então, você pode hoje se instruir através de algumas fontes de informação mais confiáveis, pedir aconselhamento de profissionais da educação física, para que você possa fazer uma atividade com segurança que seja regular, para que você possa estar preparado para responder na doença. E quanto à alimentação? Ela é muito importante também. Vamos olhar aqui um outro banner? Então aqui a gente tem o nosso banner da exposição Vias do Coração, que nos dá alguns conselhos sobre a nossa alimentação. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, há muita comunicação na mídia, vocês estão expostos a muitas informações sobre alimentação e às vezes fica difícil a gente decidir o que realmente pode ser melhor para o nosso corpo. Mas a verdade hoje não é tão difícil assim. Dê preferência aos alimentos in natura. O que são alimentos in natura? São as frutas, as hortaliças frescas. Dê preferência àquela área de quitanda, ou de frutas, de hortaliças que você encontra em qualquer supermercado ou em qualquer quitanda do seu bairro. Aquilo são alimentos in natura. Ou você pode também compor com alimentos chamados de minimamente processados, que são aqueles alimentos que são frescos, mas embalados, como algumas carnes, ou alimentos pré-lavados, às vezes você encontra frutas, hortaliças já pré-lavadas, embalados, esses são considerados os minimamente processados. Esses alimentos chamados in natura, ou seja, naturais, da forma em que você já encontra
na natureza. E os minimamente processados, ou seja, muito próximo do que aquilo que você encontra na natureza, são os alimentos que vão ajudar você a ter uma vida mais saudável e prevenir a obesidade e prevenir as doenças que estão associadas à obesidade, como a hipertensão e diabetes, que no caso do enfrentamento da doença Covid-19 dificultam mais o seu processo de recuperação. Então, dê preferência para os alimentos frescos. E o lema, então, é o quê? Cozinhe mais, descasque mais e desembale menos. Menos pacote, menos plástico associado ao alimento, e mais casca e mais resíduos biológicos relacionados ao alimento. Quanto menos plástico você joga fora relacionado ao alimento ou embalagens, mais próximo de uma alimentação de alimentos naturais, in natura, frescos você está. Tá? Então, não é tão complicado. Tá? Dê preferências aos alimentos muito próximos daquilo que você encontra na natureza, alimentos naturais ou minimamente processados. Com isso, você já vai estar fazendo boas escolhas. Passe mais tempo na cozinha, tente negociar esse tempo com a sua família, com o seu empregador, no seu ambiente de trabalho, para que você possa ter tempo de cuidar do seu próprio alimento, tá? E não desembalar tanto. E por último, você precisa conhecer se você tem obesidade, se você está acima do peso, hipertenso ou hipertensa, ou diabético, diabética. O diabetes e a hipertensão são doenças silenciosas. Você pode ficar muito tempo com a doença sem sentir os sintomas. Quando os sintomas aparecem, normalmente a doença já está instalada num estado avançado. Então, o que é importante? É importante você fazer o rastreio da sua saúde periodicamente. Você pode fazer isso no UBS ou no posto, o antigo postinho de saúde próximo da sua casa. A medida simples de uma pressão arterial, da glicemia sanguínea ou da quantidade de açúcar que você tem no sangue, pode ser feito com um custo bastante baixo nos nossos postos de saúde. Lá você vai poder, com a assistência de um profissional habilitado na saúde, saber se você tem alguma dessas doenças ou está próximo de desenvolver os sintomas ou aparentar os sintomas dessa doença. Nesse momento do enfrentamento da pandemia, a gente reconhece que é difícil você ir a um posto de saúde porque o momento é do enfrentamento da infecção viral. Mas quando essa pandemia passar, nós tivermos a vacina ou uma cura, você poderá tranquilamente ir ao seu posto de saúde mais próximo, à unidade básica de saúde mais próxima, e pedir um rastreio para a hipertensão e para o diabetes. E aí pensar no seu futuro, no enfrentamento de outras pandemias que, infelizmente, nós vamos estar ainda sujeitos. E preparar o seu corpo para que você possa, porventura, se infectado por esses micro-organismos, enfrentá-los de maneira mais eficiente e se recuperar de maneira mais rápida e menos dolorosa também. Muito bem, meus amigos, a mensagem de hoje era essa. A exposição Vias do Coração, ela estará aqui no Centro de Ciências da UFJF quando essa pandemia passar. A exposição Vias do Coração, ela foi planejada e montada pelo Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio de Janeiro, que gentilmente nos cedeu essa rica exposição, com muitas informações sobre a nossa saúde, o funcionamento do nosso corpo, para que a gente pudesse explorar juntos, presencialmente, esse momento de aprendizado. Infelizmente, nesse momento, não é possível, mas será. E quando for, você será muito bem recebido aqui no nosso Centro de Ciências da Universidade Federal do Juiz de Fora. Por enquanto, a recomendação é fique em casa e use a sua máscara sempre que precisar sair. A máscara é o meio de prevenção mais eficiente contra
a transmissão desse vírus que atualmente nos desafia. Mas esse desafio será vencido e será desafiado pela ciência, pelo nosso conhecimento. Muito obrigado e aguardo vocês aqui.